Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à quinzena passada, né? Que vocês receberam aí pelo portal o Teams um material referente às questões de globalização, né? Então nós vamos dar continuidade. Então só para finalizarmos essa questão da temática globalização em si, antes de entrarmos na questão da velha ordem mundial e da nova ordem mundial, né? Só para a gente dar um contexto e finalizar, né? Então, nós devemos lembrar que a globalização, no processo, né, de globalização, tudo ocorre numa grande escala, ou seja, numa escala mundial, onde esse processo acaba sendo um amplificador de informações, ou seja, a comunicação, né? Então, nós temos aí uma facilidade neste processo de comunicação. E aí nós devemos lembrar que a globalização, ela acaba permeando diversas áreas, né, da nossa vida. Então, ela está presente na parte da arte, da cultura, do esporte, da economia, da política. Então, eu posso falar de globalização permeando diversas camadas da nossa sociedade, né, que ela acaba ficando presente dentro dessa situação. Bom, o termo globalização, ele ganha força após o final da Guerra Fria, né, que esse termo globalização acaba unindo todos os países. Nós iremos ver aí nas próximas aulas, né, essa questão da velha ordem mundial e da nova, enfim, o final da Guerra Fria, tá bom? Bom, e quem acaba tornando todo esse processo de globalização uma realidade são as grandes empresas, né, as chamadas empresas transnacionais, que elas acabam o quê? Englobando aí o mundo todinho. E se nós pararmos para ver, a grande maioria das empresas transnacionais acabam sendo empresas americanas, tá? Dentro deste processo. Bom, tudo isso acaba sendo facilitado, né, por conta do neoliberalismo, ou seja, no neoliberalismo há o quê? Uma diminuição do Estado, né? O Estado ele tem um recuo, onde o Estado ele se torna apenas um regulador da economia, tá? Ou seja, quem domina a economia global, neste caso, são as empresas, né? As grandes empresas, tá? Então, nesse caso, o governo ele só toma cuidado, ele só fica intermediando aí para tudo não virar uma grande bagunça, né? E dentro dessa questão ainda do neoliberalismo, isso fez com que ocorresse, através dessas empresas, né, grandes empresas transnacionais e tudo mais, isso fez com que ocorresse uma melhora, uma adaptação, muitas vezes, das leis trabalhistas, né, dependendo do país, enfim, né, e também, por conta da globalização, nós vamos ter o que? As aberturas das fronteiras. E aí, com isso, vou ter o que? A expansão dessas grandes empresas pelo mundo, tá? Bom, com isso, né, nós vamos observar o que, né? A evolução de duas áreas que são importantes dentro deste processo, que é a área do transporte e a área da comunicação. Então, quando nós falamos de comunicação, vai envolver tudo, né? O marketing, publicidade e, principalmente neste caso, né, a questão das transações financeiras. As transações financeiras faz parte da comunicação, sim, né? Porque eu tenho que me comunicar com outros países para fechar acordos, né? Para trabalhar a questão de incentivos fiscais e tudo mais, né? Então, eu preciso dessa questão da comunicação e também saber em contrapartida que como o país ele está, né? Como ele está crescendo, como ele está se desenvolvendo. Então, tudo isso obtém informações através aí da comunicação. E dentro da questão dos transportes, né? Claro que com o avanço
da evolução tecnológica, eu obtive uma melhora dentro dos meus transportes. Então, hoje a gente consegue se locomover com muito mais facilidade e rapidez. Em contrapartida, inclusive as mercadorias, né? Então, hoje a gente consegue comprar mercadorias da China, do Japão ou de alguma empresa na Europa, enfim, né? E em questão de dias você tem acesso a essa sua mercadoria, né? Então, isso tudo se deu, inclusive, através desses avanços tecnológicos. Tá, falamos de mercadorias, mas se a gente parar para pensar em outros sentidos, esse avanço, né, da evolução tecnológica, você consegue ter mapeamentos de locais com maior facilidade através da utilização de drones e tudo mais, né? Então, isso tudo acabou, né, alavancando essas duas áreas, né, que é a área do transporte e a área da comunicação, né? Elas tiveram esse grande avanço aí por conta do processo, né, de desenvolvimento tecnológico, né? Bom, e também nós vamos ter algumas consequências dentro deste processo de globalização, né? Nós vamos ter um processo que é conhecido e chamado como aculturação, né? Nós começamos a conhecer os usos e costumes de outros povos, de outros países. Isso é ruim? Não, claro que não. É bem interessante, né? Mas também, então, esse lado é o lado positivo, né? Essa diversidade. Nós acabamos ganhando uma visão de mundo diferente. Então, hoje nós sabemos os gostos de pessoas que estão em outros continentes, afastados de nós, né? E é o lado bom, bacana. E nós ganhamos um repertório cultural com isso muito grande também, né? A gente acaba aprendendo muitas coisas e isso é bem bacana. Mas também acaba tendo um lado negativo, que infelizmente nós vamos conhecer aí com nomes como xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo, enfim, né? Bom, também o processo de globalização teve as suas consequências econômicas, né? Então, grandes empresas, elas acabam tendo uma maior facilidade, né? Que são a questão dos oligopólios, né? São gigantes comerciais que acabam aí dominando os mercados, né? E esses gigantes comerciais, eles dominando os mercados, eles acabam de certa forma fazendo o quê? Sufocando as empresas pequenas, que não têm um poder de barganha no mercado, que não têm o know-how, que não têm dinheiro para enxertar e chegar, competir diretamente com essas grandes empresas, né? Bom, e aí se nós pararmos para ver que é inegável, né, a transformação que a globalização ela fez na economia mundial. Então, e também nesse momento que nós estamos passando por uma pandemia, né, nós vemos aí também esse processo de globalização, né? Então, foi algo muito rápido, né, que se espalhou pelo mundo o coronavírus de uma forma avassaladora. E a gente tem essa questão por conta dessas trocas comerciais que as pessoas viajam pelo mundo, as facilidades que envolvem a área do turismo, nesse caso também, e o avanço dos transportes, né? A sua rapidez, o deslocamento e tudo mais, né? Bom, o processo de globalização, ao mesmo tempo que ele aproxima as pessoas, onde nós começamos a ter um fácil deslocamento, acessibilidade às informações, ele acaba também excluindo, ou seja, acaba afastando, porque dentro deste processo de globalização nós vamos ter algo que é a exclusão digital, que as pessoas que acabam tendo facilidades a ter um acesso a um computador, a uma internet, ok,
você está antenado, você sabe tudo que está ocorrendo no mundo. E aquelas pessoas que não têm essa facilidade de acesso às informações, né? Então, acaba tendo essa questão aí da exclusão digital. E nós estamos sentindo isso hoje na pele, né? Infelizmente, por conta da pandemia, estamos cada um dentro da sua casa, então cada casa virou uma sala de aula, mas nós sabemos que não é a realidade de todos. Muitas pessoas não estão tendo acesso aos materiais, né, para as aulas, eles vão ter depois, né? Então aí nós vemos essa questão da exclusão digital, que é algo que a gente tem que repensar, né? É uma questão que tem que ser agora trabalhada e repensada por todos, né? Pelos governantes e por nós, seres que dependemos dessas tecnologias. Vimos que hoje acabamos dependendo delas, né? Então, é uma questão que tem que ser aí bem repensada dentro deste processo, né? E uma coisa também, que a globalização, ela acaba sendo ruim, né? Ela acaba fortalecendo o crime organizado, porque nós percebemos que através das mídias, o crime organizado ele consegue se articular, ele consegue se passar informações de um para o outro de uma forma muito rápida, né? E aí nós vemos que também tem que ter um avanço por parte da segurança, né, para interceptar essas questões com relação ao crime organizado. Bom, então, para a gente observar bem, a globalização ela afeta o nosso dia a dia de várias formas, está presente no nosso dia a dia, ok? E agora, dando continuidade, entrando no nosso novo tema dessa quinzena, dessa segunda quinzena agora do mês de maio, que eu passei para vocês, que é a questão da geografia, né, do poder mundial, né, como que funciona, né? Então, os problemas continuando, né, que é os problemas do espaço mundializado e a geografia do poder mundial. Então, aí nós vamos ter a velha ordem e a nova ordem, tá? Nesse primeiro momento, com vocês, eu vou passar as questões sobre a velha ordem. Depois eu vou gravar um novo vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso e pesado, somente sobre a nova ordem, que vai ficar para a próxima semana, tá bom? Bom, então, o que seria a ordem mundial, né? Essa questão. Ela nada mais foi do que um período histórico onde nós tivemos um arranjo geopolítico, né? Onde os países que têm maior influência, principalmente com relação à economia, forças militares, acabam definindo, nesse caso, né, a dinâmica mundial, tá? Então, na velha ordem mundial, quer dizer, essa ambiguidade, né, velha ordem mundial e nova ordem mundial, nós temos dois contextos históricos que eles são bem diferentes, né? Nos quais, se nós observarmos, os principais agentes geopolíticos, eles vão ter formas de pensar e de articular, os seus interesses são totalmente diferentes, né? Então, a velha ordem mundial, ela vai aproximadamente, mais ou menos, de 1947 até 1989, né? Então, aí nós vamos ter o quê? Um fato muito importante, o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí nós vamos observar que o mundo, né, acaba tendo que ter uma nova lógica de organização com o fim desta Segunda Guerra Mundial, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que a Europa ela acaba ficando devastada, né? E anteriormente a isso, né? Então, até o início da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o quê?
os países europeus, eles eram fortes, né? Eles tinham ainda toda essa questão, eles traziam ainda consigo toda essa questão histórica de um período imperialista, neoliberal ainda lá do século XIX. Então, eles eram fortes, tá? E com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que eles estão devastados. Muitos países foram devastados, destruídos por conta da Segunda Guerra Mundial. Um grande exemplo disso é a Alemanha, nesse período que ela acaba sendo arrasada, né? E com isso, nós vamos ter o quê? Dois grandes polos. Surgem dois grandes polos. De um lado, vai surgir os Estados Unidos e do outro lado vai surgir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Conhecida como União Soviética, né? Então, nós vamos ter aí essas duas grandes potências, vamos chamar assim, dividindo o mundo. Então, é quando nós dizemos que o mundo ele se torna bipolar. Eu tenho duas divisões. Eu tenho os Estados Unidos, tenho a União Soviética. Tenho os Estados Unidos com a questão do capitalismo e eu vou ter a União Soviética com a questão do socialismo, tá? E isso cria essa divisão no mundo, que era por uma política ideológica de cada um, né? Devido à visão de mundo de cada um, que cada um buscava e acreditava como certo para si, né? Então, nós vamos ter esses dois lados opostos, que são bem diferentes, né? Então, os Estados Unidos, com a criação, ele defende o capitalismo e ele defende a economia de mercado, e do outro lado nós vamos ter o que? A União Soviética defendendo o socialismo e a economia planificada, né? Então, eles não conseguem, percebem? São bem diferentes as visões e não conseguem coexistir, dividir o mesmo espaço, essas duas visões de mundo, né? Então, vários países acabam sendo influenciados pelos Estados Unidos, né? E outros vários países influenciados pela União Soviética através do socialismo, né? Os Estados Unidos, ele acaba tendo uma forte influência na América Latina. E aí nós vamos ter o quê? Os Estados Unidos, não somente na América Latina, essa forte influência, mas ele acaba tendo uma influência na Europa Ocidental, no quesito que ele cria o Plano Marshall, né? Que é para reestruturar esses países da Europa Ocidental, né? E ele acabou colocando esses países sob sua forte influência, tá? E, por outro lado, nós vamos ter a União Soviética com o socialismo, né, que vai acabar influenciando países como China, Coreia do Norte, Cuba, Vietnã, Laos, né, que acabam adotando esse regime socialista, né? E se nós observarmos até hoje, quem continua fechado e seguindo nessa visão é a Coreia do Norte até os dias de hoje. Bom, dentro deste processo, nós vamos ter dois itens, né? O primeiro é a corrida armamentista, que acaba se tornando muito forte, e a corrida espacial, né? Então, a corrida armamentista, eu vou ter essas duas grandes potências que elas acabam aí dentro deste processo, elas acabam se encarando, né? Querendo uma provar para a outra quem tem o maior poder bélico, né? E quem vai destruir quem, né? Então, existe nesse processo, nesse período, uma tensão muito forte mundial. Porque existia um medo muito acirrado do surgimento de explodir logo de cara em uma terceira guerra, porque eles queriam mostrar quem tem o maior poder bélico. Era os Estados Unidos ou era a União Soviética, né? Então, eles tinham eles queriam se mostrar fortes e desenvolvidos e utilizavam essa questão do armamento, né? Até porque os outros países, eles iam acabar optando uma escolha de ficar de um lado daquele país no qual representasse uma maior segurança. Então, eu vou ficar do lado dos Estados Unidos porque ele tem um maior potencial armamentista. Não, eu vou ficar do lado da União Soviética porque eles mostraram que eles têm, né? Então, ficava essa
gerou essa tensão. E aí, nesse período, essa tensão é muito grande por conta das armas nucleares, né? Então, foi um período de grande tensão, né? Bom, e também nós vamos ter, que foi algo que marcou muito a história, né? E a questão da corrida espacial, né? Então, nós vamos ter, nos anos 60, a União Soviética, ela manda o primeiro homem para o espaço, né? Dá uma volta no espaço, que foi o soviético, o Yuri Gagarin, onde fica muito famosa a frase que ele diz, né? O mundo é azul, a Terra é azul, né? E quando a gente tem essa noção da órbita terrestre, né? E, em contrapartida, nós vamos ter os Estados Unidos, que até hoje é um fato que gera muita polêmica, que envolve muita polêmica, que enviou o primeiro homem, né? Enviou para a Lua, né? Então, até hoje, esse é um fato que, se nós pararmos para ver vários documentários e analisar, enfim, gera grandes polêmicas, né? Então, quando então, vamos lá. Peraí, eu me perdi. Mesmo gravado, a gente se perde um pouquinho, né? Bom, então, o mundo, ele passa a ser organizado através da seguinte lógica. Quem que monta essa lógica é os Estados Unidos, tá? E dentro da regionalização da velha ordem mundial. Ele coloca países de primeiro mundo, que ele tem como sendo esses países de primeiro mundo os países capitalistas desenvolvidos, né? Ou seja, países que compactuam com as mesmas ideologias, ideias, enfim, né? Com eles, né? Com os Estados Unidos, que acabou criando esse padrão. Os países de segundo mundo, que eram considerados países socialistas, ou seja, os inimigos, né, deles direto, e os países de terceiro mundo, ou seja, os capitalistas subdesenvolvidos. Ou seja, eles estão sobre uma esfera de influência dos Estados Unidos, só que eles não têm domínio no poder da tomada de decisão, né? Então, mas acabam tendo esse certo domínio aí pela essa questão dos Estados Unidos, né? Nós vamos ter um apoio, um incentivo a governos autoritários, né? Então, e nós vamos ter um período forte dentro desse processo da velha ordem. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Nós vamos ter o período da ditadura militar, né? Então, são governos autoritários que nós vamos ter dentro desse processo, dentro aí desse período, né? Bom, e aí, para encerrar essa parte da velha ordem mundial, em 1989, nós vamos ter a unificação da Alemanha novamente, com o maior fato histórico e noticiado da história, que foi a queda do Muro de Berlim, e em 1991, o fim da União Soviética, né? Ou seja, esse fim da União Soviética, ele se dá por diversas crises internas dentro dessa questão da própria União Soviética, né? Eles começam a querer a democracia em muitos países e acaba tendo diversas crises internas, né? Então, com isso, nós vamos ter o quê? Com a queda do Muro de Berlim e com o fim da União Soviética, eu tenho o fim do que eles consideravam o segundo mundo. Ele deixa de existir, né? Mas, até hoje, nós temos países que são países socialistas, tá? Vamos ver se eu não esqueci nada de passar para vocês. Então, tá. Bom, então, quando, né, esse segundo mundo, ele deixa de existir, né, eu deixo de ter essa ameaça, e aí eu passo a ter uma nova ordem de relações internacionais.
dando início aí ao que nós vamos chamar de uma nova ordem mundial, tá bom? Que na próxima semana eu subo para a plataforma de vocês um vídeo no qual nós iremos falar sobre essa nova ordem mundial. Também eu vou deixar disponibilizado para vocês aí na plataforma textos e o slide sobre esse apanhado, né? Que o vídeo foi bem rapidinho, mas tem muito mais conteúdo nos slides e nos textos que eu vou subir para vocês aí na plataforma do Teams, tá bom, pessoal? Pessoal, obrigada. Espero que em breve possamos estar juntos. O vídeo está aí disponível para vocês assistam, mas eu estarei o tempo inteiro online para tirar dúvidas via chat de vocês no nosso horário de aula, ok? Gente, brigadão, um beijão para todos.